Muito bem, gente. Dando uma aula complementar aí para vocês sobre pronomes pessoais, tá? Por quê? Porque apareceram algumas questões nos exercícios, mas não apareceram as explicações na apostila. Então vamos lá. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão funcionar sempre como complementos verbais, tá? Então eles sempre vão estar completando o verbo. Muito bem. Agora, quando que eu vou usar o, a, os, as? Quando eles funcionarem como objeto direto, tá? Então olha o exemplo. Fechou-a, fechou-a e saiu. Fechou o quê? Alguma coisa, que está representado aí pelo pronome a. E saiu, tá? Então você tá vendo que, olha, a pergunta mostra que tá pedindo um complemento verbal ligado diretamente, sem preposição, que vai ser o objeto direto. Então, como tá pedindo o objeto direto, o pronome que vai ser usado é a, tá? Ou o, se fosse o caso, né? Poderia ser, esse a aí poderia estar substituindo a porta, por exemplo. Muito bem. Agora, lhes, nós vamos usar quando indicar objeto indireto, tá? Então, olha aqui, ó. Devolverei se essas coisas pertencerem-lhe. Pertencerem a quem? A alguém. A alguém. Olha o objeto indireto aqui, ó. Olha a preposição a, tá vendo? Então eu faço a pergunta a quem e a preposição que aparece na pergunta vai aparecer na resposta. Então, nesse caso aqui, o complemento verbal ele está representado pelo pronome lhe e não pelo pronome a. Então, repetindo, o, a, os, as vai ser objeto direto. Lhe, lhes vai ser objeto indireto, ok? Guardem isso. Bom, aí nós vamos para o pronome relativo. Gente, o que é o pronome relativo? Pronome relativo vai ser aquele pronome que vai juntar duas orações numa só, evitando a repetição. Então vamos lá aqui, ó. Vou mostrar o exemplo para vocês aqui, ó. Eu comprei a casa. A casa é vermelha. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma oração e a outra oração. E eu tenho a palavra casa que foi repetida. Uma das formas de eu evitar essa repetição é isso aqui, olha. Olha lá. A casa que comprei é vermelha. Olha aqui. Olha aqui. Eu evitei a repetição da palavra casa, juntei as duas orações, olha os dois verbos aqui, e usei o pronome relativo, tá? Observando que o pronome relativo ele vai estar sempre retomando o seu antecedente. Olha aqui, a palavra que está repetindo é casa. Ele entrou no lugar de uma casa, tá? Então tá aqui, ó. Retoma sempre o seu antecedente, tá? Muito bem. Quais são os pronomes relativos? Eles podem ser invariável ou variável. Quais são os invariáveis? Que, quem, onde. Quais são os variáveis? Cujo, cuja, o qual, a qual e seus plurais, quanto, quanta e seus plurais. Gente, então o que é invariável e variável? Invariável é aquele que não muda, independente de masculino, feminino, singular, plural. E variável é aquele que vai mudar, que vai fazer a concordância, tá? Muito bem. Aí agora a gente vai ver o uso desses pronomes. Como que a gente vai usar esses pronomes relativos? Os mais complexos, tá? Então vamos lá. O uso do pronome que. Gente, o pronome que eu posso usar para pessoa ou coisa. Ele pode estar retomando uma pessoa, como ele pode estar retomando uma coisa. O quem, só pessoa. O quem indica pessoa. O cujo indica posse, alguma coisa que pertence a alguém. O onde indica lugar. Então vejam os exemplos que eu coloquei aqui, ó. O carro que comprei é zero. Por que vai ser o quê? Porque carro é objeto, é coisa.
tá? Então, só desmembrando aqui, vou desmembrar essa aqui para vocês observarem. Como tem duas orações aqui, ó. Comprei e é. Então, tem duas orações. Então, como que seriam as duas orações? Eu comprei um carro, o carro é 0. Tá vendo? E aí, eu juntei as duas orações numa só, usando o pronome relativo que é o adequado. Muito bem, agora observem a frase abaixo. A menina a quem me refiro está na sala ou a que me refiro está na sala. Por que a quem me refiro? Porque se refere à menina, pessoa. Por que é a que? Porque que também permite pessoa, tá? Tá bom? Então, quando é pessoa, pode ser quem ou que, porque que admite as duas coisas. Muito bem. O cujo, que indica posse, né? Então, vamos lá. O aluno cujo nome citei foi premiado. Meus amores, nome de quem? Do aluno. Então, cujo, que está indicando posse. Coloquei essa setinha aqui só para mostrar para vocês que o pronome relativo sempre retoma o seu antecedente. O antecedente é aquela palavra que foi evitada como repetida, como repetição, ok? Tá? Muito bem. E o onde? Olha a frase, a casa onde moro fica distante. Eu moro na casa. O lugar onde moro é na casa. Tá vendo? Então indica lugar, por isso eu uso onde. Muito bem. Se vocês observarem, gente, o cujo, o onde, são pronomes relativos, principalmente o cujo, é um pronome relativo que a gente não usa, entrou em desuso, tá? Pelo grau de dificuldade dele. Então, como que a gente fala isso? O aluno que citei o nome foi premiado. A outra, a casa que moro fica distante. Aí você vai me perguntar assim, tá errado, Tanusi? Não tá errado, não. Por que não tá errado? Porque eu acabei de falar para você que, olha lá, ó, que pessoa e coisa. Olha lá, que pessoa e coisa. Então, gente, o que é perigoso? Tá? O que é muito perigoso. Porque o que tem várias funções na língua portuguesa. Só como pronome, ele tem várias funções, tá? Então, a gente tende a colocar o que em todo lugar. Olha aqui, por que aceitaria o que? Pessoa. Por que aceitaria o que? Coisa, tá? Só que tem uma regrinha específica para posse e lugar. Então, a gente precisa respeitar essa norma, tá? Porque existe uma especificidade em relação a esse termo, tá? Daí o cuidado que a gente tem que ter com o que. Porque o que, por ele ter várias funções na língua portuguesa, eu costumo falar que ele é igual bombril. Ele tem 1001 utilidades. Então a gente começa a usar o que para todo lado, tá? Então eu gostaria que vocês tomassem cuidado com o cujo e com o onde, tá? Agora, o qual e quanto, quantas, você usa na situação que você julgar, que se você quiser colocá-los indicando a pessoa ou coisa, tanto faz, não tem problema. Não tem uma regrinha específica, tá? O que eu queria só chamar a atenção de vocês é em relação a esses 4 aqui, ó. Que, quem, cujo e onde. Tá bom? Muito bem, essa foi a aulinha extra que eu tô encaminhando para vocês do pronome relativo para que vocês tenham essa informação, uma vez que a apostila não apresentou essa informação. E também em relação aos pronomes, quando que você vai usar o, a, os, as ou lhe, lhes. Tá bom? Abraços, fiquem bem. Tchau, tchau.